Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lumina. O que as cores têm a ver com a criatividade? Será que existem cores que influenciam na hora de ser criativo? Eu sou a Isa. E eu sou a Ens, e esse é o Inspiradas Podcast de hoje. E no nosso tema de hoje, nós temos um episódio muito especial, onde nós vamos ir além do arco-íris e para falar com uma pessoa muito inspiradora para nós, uma professora maravilhosa e que é autoridade quando se fala em cores. É isso mesmo, gente. A nossa convidada hoje é a Luciana Marta Silveira, que é professora na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, nossa amada UTFPR. E ela atua no departamento de design e no programa de pós-graduação em tecnologia e sociedade. Ela orienta trabalhos sobre as relações entre a arte e tecnologia. É autora do livro Introdução à Teoria da Cor, que é um projeto resultante do seu estágio pós-doutoral na Universidade de Michigan. Ela também é artista visual e já expôs seu trabalho voltado para pintura, participou de exposições individuais e coletivas. Seja bem-vinda, professora Luciana. Obrigada, meninas. Eu queria, então, começar agradecendo, o convite e agradecendo essa introdução maravilhosa. Espero corresponder. Uma expectativa muito forte. Com certeza, prof, a gente que agradece. É um prazer ter você aqui com a gente. Uma honra, né? A gente poder compartilhar um pouquinho desse nosso projeto contigo, né? E como a Andrea falou, né? Você é uma das profs da faculdade, assim, que mais inspirou a gente. Com certeza vamos poder inspirar outras pessoas também com esse nosso papo. Isso é muito bacana a gente saber, assim, principalmente depois, de tanto tempo que vocês passaram pela universidade, pela disciplina, pelos corredores ali, a gente ser convidado de novo, olha que bacana, a gente inspirou, vocês, a fazer coisas bacanas para os outros, enfim, super legal esse convite, eu fico muito honrada também. Vamos lá. Vamos conversar sobre criatividade e cor. Ai, que bom! Vamos lá, então. Tá preparada, prof? Ai, meu Deus, deixa eu tomar uma água aqui. Sim. Então vamos lá. Aqui no nosso podcast, como a gente estava comentando, o foco é a criatividade, né? Se você quiser comentar um pouco do que você acredita sobre essa temática da criatividade, o que você acha que não é legal sobre isso, sobre essa abordagem que às vezes a criatividade tem, e o que você acha que seria o caminho para se falar em criatividade? Então, eu não dediquei assim a minha vida a estudar a criatividade, os processos criativos, mas o que acontece? Eu fiz artes, Fiz arte significa que desde muito tempo estou envolvida com isso, É uma área que a gente ouve muito, Criatividade, 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 processos criativos. E tem artistas que nem falam muito sobre isso, Porque pensam que as pessoas vão roubar o meu caminho ou vão tirar o meu pedestal do novo. Então, essa era uma discussão presente desde muito tempo, assim, na minha vida, por causa da área. Depois eu vim trabalhar aqui não tem artes, na UTFPR, quer dizer, tem. Não tem uma graduação em artes que eu fiz, e eu fui trabalhar com design, no curso de design. Então, é outra área que essa palavra, esse conceito, esse lugar, ele está sempre presente, nos papos, na busca, ou a gente acha que é meio nirvana, assim, que se eu aprender como ser criativo, nossa, estou feita, Daí não vou precisar mais fazer nada, não vou precisar estudar, não vou precisar investir na minha carreira, enfim.
A minha iniciação científica, quando eu estava na graduação, há muito tempo atrás, o título do trabalho era justamente Criatividade e Processo de Criação. Então, lá atrás, eu estudei bastante gente, né? Estudei muitos autores e autoras que propunham coisas assim que eu comecei a achar meio absurdo, né? Porque não encaixava no meu dia a dia, né? Tinha gente que propunha receitas mesmo, né? Receita de bolo para você ser criativo, criativa, e a partir daí, quer dizer, você desenvolver uma receita para você mesmo, tinha que ser nova também, né? Não podia ser igualzinha àquela, mas tudo para dizer que eu não acredito nisso, né? E todas as vezes que eu acho que por conta de trabalhar com arte, pintura, ciência, né? Eu acredito que arte seja conhecimento, que cor tem um viés poético e científico, que o científico é poético dentro de mim, né? Então, eu não acredito em receita, eu acredito em descoberta, né? Essas receitas de ser criativo parecem aquelas coisas do patriarcado para nós mulheres, assim, né? Nossa, você tem uma capacidade assim de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Mulher é assim, né? Faz lava, passa, cozinha, cuida de filho, pensa no jantar e não sei o quê, né? Então, isso, está vendo como volta para você, né? E daí, então, aí você tem que fazer tudo isso. Então, essa coisa da definição de criatividade por receitas ou uma busca de receita, para mim tem essa cara, assim, né? Tem essa cara de depois, no final do curso de design, por exemplo, a gente virar para a geração inteira de vocês e falar assim, então, agora vocês têm obrigação de ser criativo, porque a gente ensinou a vocês como fazer isso. E então eu acho que isso não existe, né? E isso começou com outra coisa que me deixa um pouco brava também, com a busca do novo, né? E começou há muito tempo atrás. Lá na modernidade, se a gente for localizar uma modernidade assim dentro de arte brasileira, ou de design aqui no Brasil, né, no início do século XX, essa coisa atrelada à inovação, né, atrelada ao novo, dentro de uma descoberta de artefatos tecnológicos novos. Então, assim, é muito mais criativo você fazer arte digital do que você fazer pintura, né? Porque a tecnologia já é o novo dentro daquele novo que era o progresso, e isso vai nos levar a esse nirvana que é um universo criativo, né? Eu acho que isso é uma propaganda enganosa terrível, e a gente está vendo hoje, com essa pandemia que está nos arrasando, né? Que essa ideia de progresso, busca, né, de uma tecnologia salvadora do novo, em detrimento do que a gente já aprendeu, a gente está vendo que não deu certo, né? Pois então, é muito chato isso, né? Eu acho que não dá para propagar isso. Então, criatividade, para mim, tem essas duas coisas. Assim, primeiro, essa coisa de propor receita, que não funciona, e a segunda situação é aproximar do novo, ou da busca do novo, né? Que não existe, porque esse novo, ele vai cuspir no prato que comeu, né? Ele vai em detrimento de uma história de coisas que a gente já fez. Então, é essa minha história com esse lugar da criatividade, né? Eu não acredito nessa busca pelo novo e muito menos em receita, né? Agora, a gente pode pensar a cor nesse contexto.
É aí que nos referimos, prof. E por isso que a gente te chamou aqui, para a gente falar um pouco de cor. Mas muito interessante esses detalhes aí que você falou. Achei interessante você comentar de tecnologias salvadoras, né? Porque quando a gente vê na ficção, né, nas distopias aí do futuro, geralmente a tecnologia não é muito salvadora, né? Ela é mais o que vem atacar depois, né? Não dá para ser assim, você não pode ter uma ideia desconstrutora, né? Porque a gente precisa historicamente ver os ganhos, mas eu também não posso colocar isso como um biombo, né? E ser usuário dessa tecnologia a ponto de falar, vou dar um exemplo em cor, né? Tem muito software que, bom, eu acho que a maioria deles esconde coisas das cores para a gente. Então, se a gente não estudar a teoria da cor, né, e for submisso a essa tecnologia, falar assim, então, né, olha que maravilhoso, já está aqui no computador, ótimo. Aí o software diz para mim, agora é só você mandar imprimir. Bem tranquilo, porque você está no novo, você está no melhor. Por que eu vou sujar os meus dedinhos com guache, gastar o meu dinheiro, se eu posso fazer com o computador e vai dar tudo certo, vai ser mais rápido, mais glamuroso, mais luminoso, vai mesmo, contanto que você não tenha que mandar imprimir, que você não tenha que lidar com ninguém, porque essa pessoa vai trazer um olhar diferente do seu, né? E que seja usuário também. Então, o que essa tecnologia está fazendo? Assim, está nos enganando. Se você não souber, olha, é cor-luz aqui. A hora que eu mandar imprimir, vai ser cor-pigmento. São coisas diferentes e a percepção das pessoas é diferente. Então, você cai na conversa do software e mostra o teu trabalho no computador para a pessoa. Você senta com ela assim e fala assim, olha, as soluções que eu achei para você, ainda mais agora, né, na pandemia, olha, eu vou mandar as soluções. Daí você abre aí, escolhe, né? Daí a pessoa nem está com a gente mais, né? Nem está mais sentindo o cheiro da cor, né? Só está vendo ali. E daí vem cor-luz. Daí você vai imprimir ou mandar imprimir. Depois que a pessoa assina um monte de coisa, né? Aí ela vem cor-pigmento e fala assim, escuta, não era isso o que eu aprovei. E daí quem é que está no meio dessa história? Quem foi o usuário, quem acreditou nessa coisa sem questionar, né? O que a gente precisa fazer é questionar, e é bem isso que a cor faz com a gente. A Isa me falou uma coisa quando ela me convidou para estar aqui conversando com vocês, né? Ela falou assim, tem uma frase que eu falo em sala, que ficou na cabeça dela, que é a cor não comunica sozinha. Sim. É meio mantra, né? Sim. Por quê? Porque quem não estuda a cor, quem é funcionário da máquina, né? Quem é usuário somente daquele software e não para pensar qual é o processo e tal, vai achar que se eu usar a minha intuição para colocar a cor nos meus projetos, eu vou solucionar tudo, porque eu não aprendi assim, sem pensar. Não, o problema é bem esse. Né? A gente precisa pensar como foi que aprendeu a ler a cor. Né? E a leitura é diferente da construção de significado, por exemplo. Então, daí as pessoas acham assim, olha, o vermelho é promotor da criatividade. Não é isso que a gente vê assim, em dicionários, né? Pois é. No dicionário de cor está lá assim, qual é a cor que promove a criatividade? O vermelho. Aí você acha assim, se você não está lá junto com a professora Luciana, olha que ótimo, né? Eu vou pintar tudo de vermelho no meu entorno
e aí eu vou ser uma pessoa criativa, ou então eu, como designer, vou fazer isso para as pessoas, né? Se essas pessoas precisam ser criativas, eu vou pintar tudo de vermelho. Nossa, lê do engano, assim, porque a cor, ela não comunica sozinha. É justamente porque a gente faz parte da construção de significado desse vermelho, né? A gente atrelou, por exemplo, essa coisa ansiosa da busca do novo ao vermelho, né? Que criatividade que a gente botou lá. Essa de buscar o novo, de identificar o novo, né? E é engraçado que é partindo de uma naturalização da cor no nosso entorno. É uma coisa assim, eu nem me questiono por que as coisas do meu entorno são vermelhas. E acho já que o vermelho vai dar conta de uma coisa que a nossa sociedade inteira não dá. Então, o que acontece? O vermelho, ele, assim como todas as cores, justamente porque a gente participa da construção do significado delas, ela reforça o discurso daquela sociedade ou ela desconstrói o discurso daquela sociedade. Então, o que o vermelho na parede vai fazer com você? Tudo bem, a gente construiu o significado de criatividade ao vermelho. Mas que criatividade que foi colocada ali? Essa busca ansiosa pelo novo. Então, o que o vermelho vai fazer com você? Ele vai disparar uma ansiedade e não a criatividade. Consegue me entender? Então, aí ela não comunica sozinha, ela não cria coisas. Ela movimenta. Esse vermelho ele vai te movimentar, só que vai movimentar com uma ansiedade que não sei se vai dar certo para a criatividade. Porque a criatividade vai te fazer, assim, para ser, vamos pensar em ser criativo, né? Ou criativa, numa sociedade como que a gente está vivendo agora, assim, a gente não buscar o novo, mas tentar buscar um equilíbrio para a gente conseguir enxergar os problemas, né? Que tal a gente pensar assim? E o vermelho é a última situação motivar a ir para algum lugar, mas ele vai gerar uma ansiedade que talvez você passe pelo problema e não identifique, né? E isso é muito sério, porque é isso que eu quero dizer, né? A cor, ela não comunica sozinha. Você precisa entender esse processo aí para promover as coisas. E olha que não é 100%, né? Claro. Sim, eu até, a hora que você começou a falar, né, do vermelho ser, né, eleita a cor da criatividade, a minha primeira pergunta aqui na minha cabeça foi, tá, mas em qual cultura? Em qual país? Para quem? Exato. É assim, essas coisas, elas são naturalizadas, né? O que significa naturalizar? Deixar transparente. A gente não pensa nisso. Então, quando a gente pensa em colocar a cor em algum projeto, seja para promover a felicidade, a atenção, a calma, a alegria, ou sei lá, alguma coisa que não seja muito capitalista, assim, né? Mas seja para promover a alegria, por exemplo. Né? A gente tem que entender que não só a gente participou de um aprendizado na cultura a respeito daquela cor, né? Mas existia um aprendizado antes da gente nascer, né? E tem um coletivo com a gente. Então, se a gente for pensar em promover a alegria para outras pessoas, a gente tem que pensar nesse aprendizado. Aí isso tem que ficar evidente, né? E o aprendizado, ele é um pouco diferente do efeito que essa cor vai fazer. Muito legal, prof.
E outra coisa que a gente lembra bastante, né, das aulas de teoria da cor é a questão da relação das culturas com as cores, né? E a gente até começou já a comentar um pouco sobre isso aí nessas questões anteriores, mas eu queria pedir para você comentar especificamente sobre isso, né? Como é que é essa interpretação das culturas em relação às cores e quais que são as diferenças que a gente pode observar nesses cenários aí? Vamos lá. Todas as pessoas têm cultura e todas as pessoas estão inseridas numa sociedade que tem diferenças. Diferenças do quê entre uma e outra? Diferenças de crenças. Então, o que acontece? Nós vamos pensar aqui no Brasil. O Brasil, inclusive, está num entre lugares, né? Não é no mundo ocidental e nem no oriental. Nós acreditamos em algumas coisas e temos rituais, por exemplo, um ritual de casamento, de batizado, de sentar à mesa para comer, de ir às compras para trazer comida para casa, de ter alguns objetos que nos ajudam a comer. Então, isso são tradições e são rituais que a gente desenvolve e a gente acha que já nasceu com tudo pronto, né? Assim como a gente acha que a simbologia da cor nasceu pronta, assim. Então, a gente nada nasceu pronto, nenhum significado nasceu pronto. E esses rituais, eles confirmam o significado das cores, porque cada ritual desse, a cor é utilizada de certa forma. E é isso que diferencia de uma cultura para outra, né? Um exemplo bem bacana da gente pensar é assim: no mundo ocidental, a gente põe a cor na gente mesmo, na roupa, e essa cor que está na nossa roupa está dizendo o que a gente está sentindo. Então, se eu colocar o vermelho, um vestido vermelho, eu estou vestida para conquistar o mundo, né? Estou vestida para matar, né? Volta para o design e fica difícil da gente achar um vestido vermelho que não seja decotado na frente, decotado atrás, esvoaçante. Não tem sentido, né? Fazer um vestido vermelho que seja todo largo, que não mostre as curvas ou qualquer coisa desse jeito, né? No mundo oriental, eu também vou padronizar, porque o mundo oriental ele é imenso e tem várias orientalidades, né? Tem várias culturas dentro dessa cultura, mas vou só para o exemplo fechar aqui, né? No mundo oriental, a gente põe a cor na gente mesmo, em forma de roupa, para equilibrar o que a gente está sentindo. Então, se eu estou deprimida, aqui no Brasil, eu vou colocar preto, cinza, azul escuro, vou colocar uma cor sóbria ou uma cor assim meio entediante, porque é o que eu estou sentindo e é o que as pessoas vão ler de mim naquele momento. Agora, lá, se eu estou deprimida, se eu estou assim, né? Não de mau humor, mas se eu estou com dificuldade de levantar da cama, aí eu vou botar o vermelho, né? Porque aí o vermelho vai equilibrar o que eu estou sentindo. Entenderam? Então, essa é uma diferença das culturas. O que é que eu quero dizer? Que o uso da cor é diferente de cultura para cultura, e não o significado em si. O vermelho aqui tem um significado lá no dicionário de cor, que foi onde a gente botou, né, o significado, no dicionário de cor: alegria, nariz de palhaço, por um lado, amor de paixão, até chegar num crime de sangue forte, né?
Lá no mundo oriental também tem esse significado. O vermelho é auspicioso, o vermelho é alegria, o vermelho é motivação, né? Só que o uso do vermelho é diferente. Então, você não precisa decorar o dicionário, porque o dicionário vai ser bem parecido. Você tem que passar a observar o uso, né, daquela cor nas coisas. E na comida, nossa, o oriental, ele come a cor da comida para curar o que ele está sentindo. Aqui no Brasil, a cor da comida me faz comer. É diferente, eu não estou buscando o equilíbrio, eu estou buscando a satisfação. Né? Lá não, é a busca do equilíbrio. Então, isso, se você for ver como uma ponta do iceberg, né? Aí a coisa começa a ir até lá no fazer a comida. Então, fazer a comida para o oriental é construir um meio para que se alcance esse equilíbrio. Agora, vamos voltar lá para a sala da criatividade, né? Nesse mesmo sentido, né? Vocês veem que a cor, ela reforça, ela não comunica sozinha, ela me faz ver aquela macarronada, né? Ela me faz ver aquele bolo de chocolate, ela me faz ver aquele chuchu, aquela vagem, né? E aí, a vagem, para a gente aqui, eu preciso comer esse verde, né? Porque verde faz bem para a saúde, eu tenho que comer. Não, lá não é assim, olha, esse verde eu estou precisando porque eu estou com um problema no coração e tem a ver com o vermelho, com o feng shui, com não sei o quê, e eu tenho que comer para equilibrar, porque está sobrando vermelho em mim. Por isso eu estou doente, eu tenho que comer o verde para que isso se equilibre. Então, é muito difícil você ficar com uma coisa a partir de preconceitos, né? Esse é um bem, bem forte, assim, a cor não comunica sozinha. Então, a gente precisa aprender a observar como ela é usada, como é que ela está mediando os discursos. Pegando um gancho dessa questão, né, da cor e da criatividade, você já chegou a ver alguma pesquisa ou alguma coisa assim que relate essa ligação, né, da criatividade com as cores, no sentido assim de as cores influenciam o processo criativo de um modo geral ou de algum modo específico? Pois é. Pois é, o papo tá muito bom, tá muito colorido, mas a primeira parte dessa conversa com a professora Luciana ficou por aqui. A próxima vamos lançar logo mais, então fique ligado, acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe nossos conteúdos, nosso blog e até a próxima Inspirados Podcast.